Bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós vamos mergulhar fundo num período, assim, super intenso da história antiga. Vamos explorar a trajetória dos reinos de Israel e Judá, lá no livro de 2 Reis. Isso aí. Uma continuidade direta do que a gente vê em 1 Reis, né? Com a nação já dividida. Exatamente. E as fontes que a gente tem, o próprio texto bíblico, pintam um quadro muito vivo. Profetas como Elias, Eliseu, tentando desesperadamente, alertar o povo, os líderes. Enquanto rei após rei parece que se desvia, né? Levando tudo pro buraco. A nossa missão aqui é tentar entender essa espiral e o papel dos profetas nesse drama todo. Perfeita. Porque 2 Reis não é só sobre política e guerra, né? É, no fundo, uma crise espiritual profunda que está sendo narrada. A gente acompanha a passagem do bastão profético, milagres impressionantes, mas também as consequências bem claras da idolatria, da desobediência, e tudo isso culmina, infelizmente, na conquista dos 2 reinos por potências estrangeiras. O fim da linha, de certa forma. Ok, então vamos começar a desenrolar isso. E acho que o ponto de partida natural é essa transição dramática, né? O fim de um profeta e o começo do outro. A história já começa quente. O rei Acasias de Israel se machuca e, olha só, em vez de buscar a Deus, vai consultar Baal-zebub, um deus filisteu. É, um começo que já diz muito, né? Mostra a situação espiritual ali. E Elias entra em cena firme. Ele não só profetiza a morte do rei por causa disso, como demonstra o poder de Deus de forma bem visual, digamos. Fogo do céu contra os soldados. Impressionante. Um contraste forte entre a fé que ele representava e a idolatria do rei. Totalmente. É uma afirmação clara. O Deus de Israel é soberano. E a teimosia do rei, mesmo depois do primeiro aviso, selou o destino dele. E logo depois vem a partida de Elias, que não é uma morte comum, né? Ele é levado aos céus. Sim. No redemoinho, carros e cavalos de fogo. Uau! Uma cena icônica. E Eliseu, seu discípulo, tá lá. Ele vê tudo e pede uma porção dobrada do espírito de Elias. O que isso significa exatamente, essa porção dobrada? Olha, geralmente se entende como o direito do filho primogênito, o herdeiro principal. Eliseu não queria ser 2 vezes mais poderoso, mas ser reconhecido como o sucessor legítimo, o herdeiro principal do ministério de Elias. E o pedido é concedido. A cena simboliza a continuidade do trabalho profético, não ia parar com Elias. E Eliseu não perde tempo para mostrar que recebeu esse poder, né? Não mesmo. Ele pega a capa de Elias, bate nas águas do Rio Jordão e elas se dividem, igualzinho Elias tinha feito. Os outros profetas que estavam observando de longe reconhecem na hora. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Faz sentido. E ele continua agindo, purifica as águas de Jericó com sal. Mas logo depois tem aquele episódio bem chocante, né? Com os jovens zombando dele. Ah, sim. Os jovens de Betel que zombam da calvície dele e ele os amaldiçoa em nome do Senhor. Aí 2 ursas saem do bosque e atacam os rapazes. É pesado. Muito. O que a gente tira disso? Mostra um lado severo do ofício profético. Eu acho que mostra o peso e a seriedade desse ofício, sabe? A zombaria não era só uma brincadeira infantil contra um homem calvo. Era um desprezo pelo profeta de Deus, pela autoridade divina que ele carregava. Foi um sinal forte, talvez até para a própria nação, de que Eliseu era o sucessor legítimo de Elias e que a mensagem divina, seja de bênção ou de juízo, não devia ser desprezada. Estabeleceu a autoridade dele. Entendi. Ele não era só um fazedor de milagres bonzinhos, digamos assim. A autoridade dele tinha 2 gumes. Exatamente. E o ministério dele vai mostrar bem isso. Ele se envolve até em assuntos militares, como na guerra contra Moabe. Verdade. Ele profetiza água no deserto para salvar os exércitos de Israel, Judá e Edom e ainda prevê a vitória. Mas o que me marca muito são os milagres mais pessoais. Sim, esses são muito tocantes. Mostram um lado compassivo de Deus mesmo num tempo de tanto julgamento. Tem a viúva pobre, né? Que está prestes a perder os filhos para a escravidão por causa das dívidas. E o azeite dela se multiplica milagrosamente.
O suficiente para pagar tudo e ainda viver do resto. Incrível. É lindo. Revela um Deus que se importa com a necessidade básica, com a justiça social, no meio da crise. E a história da mulher rica de Sunem, aquela que não tinha filhos. Outra história fantástica. Eliseu, em gratidão pela hospitalidade dela, promete um filho, mesmo ela e o marido sendo idosos. E acontece. Mas anos depois, o menino morre de repente. A angústia dessa mãe, ela corre atrás de Eliseu. A fé e a persistência dela são notáveis. E Eliseu vai até a casa dela e, ressuscita o menino. É um dos pontos altos do ministério dele, mostrando o poder sobre a própria morte. É impressionante. E tem mais, né? O cozido envenenado que ele purifica, os pães que multiplicam para alimentar 100 homens. Isso. Milagres que atendem necessidades práticas, coletivas, mostram provisão divina em tempos difíceis. E a cura de Naamã, o comandante sírio, um estrangeiro. Leproso, essa história é cheia de detalhes interessantes. Muito rica mesmo. Naamã chega esperando talvez um ritual mágico, grandioso, né? Mas Eliseu nem sai para falar com ele direito. Manda um recado simples. Vá se lavar 7 vezes no Jordão. E Naamã fica indignado no começo. Os rios de Damasco não são melhores? Exato. Testa a humildade dele. Mas os servos dele o convencem a tentar. E quando ele obedece, mergulhando no modesto Jordão, a lepra some completamente. E ele reconhece. Agora sei que não há Deus em toda a terra senão em Israel. Uma conversão poderosa. Poderosíssima. Um contraste forte com a falta de fé em Israel. Mas aí vem a sombra. Gease, o servo de Eliseu. Pois é. Gease vê os presentes que Naamã ofereceu. E Eliseu recusou. E a ganância fala mais alto. Ele corre atrás de Naamã, mente e consegue prata e roupas. E a consequência é imediata e terrível. Eliseu confronta Gease e a lepra de Naamã passa para ele e seus descendentes. Um aviso muito, muito sombrio sobre a desonestidade e a cobiça, especialmente ligadas às coisas de Deus. Contrapõe a graça dada a Naamã com o juízo sobre a ganância. Marca muito essa história. E ainda tem o machado que flutua e o exército sírio que cerca Eliseu. Sim. O servo de Eliseu fica apavorado vendo o exército inimigo. Mas Eliseu ora e os olhos do servo são abertos para ver a montanha cheia de cavalos e carros de fogo. A proteção divina. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que frase. Incrível, né? E depois Eliseu ora para que os sírios fiquem cegos, os leva até Samaria e recomenda que o rei de Israel os alimente e mande embora. Uma mistura de poder e misericórdia. Essa parte termina com uma fome horrível em Samaria durante outro cerco sírio, chegando ao canibalismo e a profecia de Eliseu de que haveria comida barata no dia seguinte, o que acontece porque os sírios fogem misteriosamente. Ufa, muita coisa só nessa sessão. Muita coisa mesmo. Mostra Eliseu como figura central, agindo em nome de Deus, tanto em nível pessoal quanto nacional, para salvar, para julgar, para proteger. Seguindo a narrativa, a gente vê a situação política se complicando ainda mais, especialmente com a influência da casa de Acabe se espalhando. Sim, a influência nefasta de Acabe e Jezabel não ficou restrita a Israel. Através de casamentos, como o de Jeorão de Judá com Atália, filha de Acabe, a idolatria e a maldade contaminam também o Reino do Sul. E aí Eliseu entra em ação de novo, mas de forma mais indireta para uma intervenção drástica. Exato, ele não vai pessoalmente, mas envia um dos discípulos dos profetas para ungir Jeú, um comandante do exército de Israel, como um novo rei. E a unção vem com uma ordem bem específica e violenta, né? Claríssima. Exterminar toda a casa de Acabe como juízo divino pela idolatria e pelo sangue dos profetas que Jezabel derramou. A unção é feita quase em segredo, porque era, na prática, a ordem para um golpe de Estado. E Jeú não perde tempo. A velocidade e a brutalidade dele são impressionantes. Ele age imediatamente. Mata o rei Jorão de Israel e, no mesmo encontro, mata também o rei Acasias de Judá, que era sobrinho de Jorão por parte de mãe, Atália, e estava visitando. O encontro no campo de Nabote é muito simbólico. Onde Acabe tinha cometido aquele crime terrível. Exatamente. Cumprindo a profecia contra Acabe naquele exato lugar.
E a morte de Acasias mostra como os pecados e as alianças interligavam os dois reinos e como o juízo se estendia. E a morte de Jezabel, nossa, é muito gráfica. Jogada da janela, os cavalos passam por cima e depois os cães devoram o corpo, sobrando quase nada. Exatamente como Elias tinha profetizado anos antes, um cumprimento literal e terrível. Mostra as consequências de desafiar a Deus e perseguir seus servos. E a violência não para aí. Jeú ordena a morte dos 70 filhos de Acabe, que estavam em Samaria, mata outros parentes de Acasias que encontra. E depois, com a ajuda de Jonadab, um líder religioso zeloso, ele arma uma cilada. Finge que vai fazer uma grande festa para Baal, reúne todos os adoradores no templo de Baal e massacra todo mundo lá dentro. Destrói o templo, o transforma em latrina. Ele realmente fez uma limpa no culto a Baal em Israel. Ele foi um instrumento eficaz do juízo divino contra a idolatria patrocinado por Acabe e Jezabel. Cumpriu a missão que recebeu. A questão é a motivação e a continuidade. Como assim? O texto elogia a obediência dele em destruir a casa de Acabe e o culto a Baal. Deus até promete que a dinastia dele duraria 4 gerações no trono de Israel. No entanto, o mesmo texto critica Jeú por não ter se afastado dos pecados de Jeroboão, a adoração aos bezerros de ouro em Betel e Dan. Ou seja, ele eliminou uma forma de idolatria, mas manteve outra. A obediência dele foi, digamos, política e instrumental, mas não de coração. Não uma conversão completa a Deus. Entendi. Uma obediência parcial com resultados parciais a longo prazo. Isso é interessante. E enquanto Jeú fazia essa limpeza em Israel, o que acontecia em Judá depois da morte do rei Acasias? Uma crise terrível. Com a morte de Acasias pelas mãos de Jeú, sua mãe, Atalia, a filha de Acabe e Jezabel, viu a oportunidade e tomou o poder em Judá. Usurpadora. E ela não se contentou em tomar o trono. Não. Ela tentou exterminar toda a família real de Judá, todos os descendentes de Davi, para eliminar qualquer rival e talvez consolidar o domínio da linhagem de Acabe também no sul. Foi um momento de extremo perigo para a linhagem davídica, de onde viria o Messias. Mas, como numa novela mesmo, um bebê é salvo. Exato. O pequeno Joás, filho de Acasias, é resgatado por sua tia Joseba, que era casada com o sumo sacerdote Joiada. Eles escondem o menino e sua ama no templo por 6 longos anos, enquanto Atalia reinava impunemente. Que tensão! 6 anos escondido no templo? Imagina. E no 7º ano, o sacerdote Joiada, que era uma figura de grande integridade, organiza um golpe muito bem planejado com a guarda do palácio e os levitas. E conseguem. Coroam o menino Joás, de 7 anos, como rei. E Atalia ouve o barulho, vai ao templo, vê o rei coroado e grita: traição! Traição! Mas Joiada ordena que ela seja levada para fora do templo e executada ali. O fim da linha para ela. Ufa! Um momento de alívio e esperança para Judá. Sim, um grande respiro. Joiada age como um regente fiel, guiando o jovem rei. Eles promovem uma grande reforma religiosa, renovam a aliança do povo com Deus, destroem o templo e os altares de Baal que existiam em Jerusalém. Mostra a importância de uma liderança fiel, né? Com certeza. E Joás, enquanto Joiada viveu, parece ter ido bem. Ele até organiza a reforma do próprio templo do Senhor que estava precisando. Isso, ele cria um sistema para coletar e administrar as doações para o templo, mostrando um zelo inicial. Mas a história dele tem um porém. Qual? Depois que Joiada morre, bem idoso, a influência positiva sobre Joás parece diminuir. Ele acaba cedendo à pressão de outros líderes, talvez menos fiéis. O texto não dá muitos detalhes, mas indica um declínio. E no final, ele tem que pagar um tributo pesado a Hazael, rei da Síria, usando tesouros do templo para evitar um ataque a Jerusalém. E acaba sendo assassinado pelos próprios oficiais. Que fim triste para quem começou tão bem. Pois é. Sugere que a reforma talvez não tenha sido tão profunda, nem nele, nem no povo, dependendo muito da figura de Joiada. Mostra a fragilidade da situação, né? Tanto política quanto espiritual. E em Israel, como estavam as coisas nesse período? A dinastia de Jeú continuava. Continuava,
mas enfrentando muita dificuldade. Os reis Jeoacás e Joás, filho e neto de Jeú, sofreram bastante com a opressão do rei Hazael da Síria. Israel ficou muito enfraquecido. E é nesse contexto que Eliseu reaparece, já no fim da vida. Sim, a última interação registrada dele é com o rei Jeoás de Israel. Eliseu está doente, no leito de morte. O rei vai visitá-lo chorando, reconhecendo a importância do profeta. Meu pai, carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu dá uma última profecia usando flechas. Isso. Ele manda o rei pegar um arco e flechas. Manda atirar uma flecha pela janela, na direção da Síria, e diz: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra a Síria. Depois, manda o rei golpear o chão com as outras flechas. E o rei golpeia só 3 vezes. Exato. E Eliseu fica irado. Diz que ele deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes, pois assim destruiria completamente os sírios. Mas como golpeou só 3, alcançaria apenas 3 vitórias. Que coisa, mostra uma falta de fé ou de determinação do rei. Talvez, uma fé limitada que resultou em vitórias limitadas. É uma cena um pouco melancólica, esse final do ministério de Eliseu com o rei de Israel. E ainda tem aquele detalhe incrível depois que Eliseu morre e é sepultado. Ah, sim. Um grupo de israelitas está enterrando um homem quando vêm salteadores moabitas. Na pressa, jogam o corpo na sepultura de Eliseu. Assim que o corpo toca nos ossos do profeta, o homem revive e se levanta. Uau! Mesmo depois de morto, o poder de Deus através dele se manifesta. Um último selo na sua autoridade profética. Exatamente. Um último testemunho. O livro continua então detalhando a sequência de reis nos 2 reinos. Em Judá, depois de Joás, temos Amazias. Amazias promessa bem, vinga a morte do pai, mas poupa os filhos dos assassinos, seguindo a lei. Vence Edom, mas aí o orgulho sobe a cabeça. Ele desafia o rei Joás de Israel para uma batalha. Sem motivo aparente, só por arrogância. Joás de Israel até tenta dissuadi-lo com uma parábola, mas Amazias insiste e é fragorosamente derrotado e humilhado. Acaba sendo morto numa conspiração como o pai. Parece um padrão se repetindo. E depois vem Uzias, também chamado de Azarias. Reinado longo, né? Longuíssimo, 52 anos, e muito próspero. Judá se fortaleceu militar e economicamente sob Uzias. Ele fez muitas coisas certas aos olhos do Senhor, mas... Sempre tem um mas. Sempre tem. O sucesso subiu a cabeça, de novo. Ele tentou queimar incenso no altar do templo, uma função exclusiva dos sacerdotes. Os sacerdotes o confrontaram, ele ficou furioso e na mesma hora a lepra surgiu na testa dele. Que castigo imediato! Sim. Ele ficou leproso até o fim da vida, tendo que viver isolado, e seu filho Jotão assumiu a regência. Mais um exemplo de como o orgulho precede a queda e da importância de respeitar as esferas sagradas. E enquanto Judá tinha esses reinados longos, mesmo com problemas, como estava Israel, a dinastia de Jeú tinha acabado, certo? Tinha acabado com Jeroboão II. Ele também teve um reinado longo e de expansão territorial para Israel, mas espiritualmente foi péssimo, mantendo a idolatria. Depois dele, o Reino do Norte entra numa espiral de caos total. É aí que vem aquela sucessão de reis assassinados um atrás do outro. Exatamente. É impressionante a instabilidade. O filho de Jeroboão II, Zacarias, reina só 6 meses e é assassinado por Salum. Salum reina 1 mês e é assassinado por Menahem. Menahem reina uns 10 anos com muita brutalidade e paga tributo à Assíria para se manter no poder. O filho dele, Pecaías, reina 2 anos e é assassinado por seu oficial, Peca. Peca reina 20 anos, mas durante o reinado dele, a Assíria, sob Tiglat-Pileser III, começa a conquistar partes do território israelita e a deportar a população. É um caos completo, uma desintegração total. Reflete o colapso interno, espiritual e moral. A aliança com Deus foi completamente esquecida. E é nesse cenário que surgiu o último rei de Israel, Oséias. Que também chega ao poder matando o rei anterior, Peca. Isso. E Oséias tenta jogar um jogo perigoso. Era vassalo da Assíria, mas conspira com o Egito para se livrar do domínio assírio. Péssima ideia. E a Assíria não perdoa. De jeito nenhum.
O rei Salmaneser V da Síria descobre a traição, prende Uzias e cerca Samaria, a capital. O cerco dura 3 longos e terríveis anos. E finalmente Samaria cai, por volta de 722 a.C., né? É o fim do Reino do Norte. É o fim. Depois de mais de 200 anos de existência separada de Judá, o reino de Israel é destruído. E o texto de 2 Reis, no capítulo 17, faz questão de explicar detalhadamente o porquê. E a explicação é teológica, né? Não apenas política ou militar. Totalmente. O texto diz claramente: tudo aconteceu porque os israelitas pecaram contra o Senhor, adoraram outros deuses, seguiram os costumes das nações pagãs que Deus tinha expulsado, rejeitaram os estatutos e a aliança e ignoraram todos os profetas que Deus enviou para avisá-los. Uma acusação dura e direta. Muito. E a consequência foi a deportação em massa. Os assírios levaram a elite e grande parte da população israelita para outras regiões do seu império, espalhando-os. E para repovoar a região de Samaria, eles trouxeram gente de outros povos conquistados. Exato. Povos da Babilônia, da Síria. E esses povos trouxeram seus próprios deuses. O texto conta uma história curiosa. Deus mandou leões para atacar esses novos habitantes porque eles não sabiam como adorar o Deus da terra. Aí o rei da Síria manda de volta um sacerdote israelita exilado para ensinar a eles. Isso. E o resultado é uma mistura religiosa, um sincretismo. Eles passaram a adorar o Senhor, mas também continuaram adorando seus próprios deuses. Essa é a origem do povo samaritano que a gente encontra depois nos tempos de Jesus. Entendi. Eles adoravam a Deus, mas de uma forma que os judeus consideravam corrompida. O capítulo 17 funciona como um grande epitáfio e uma lição teológica sobre a queda de Israel. Exatamente. E um aviso muito sério para Judá, o Reino do Sul, que viu tudo isso acontecer com seus irmãos do norte e, de alguma forma, sobreviveu por mais um tempo. E Judá realmente sobrevive por mais uns 130 a 140 anos. E nesse período tem um dos melhores reis de sua história, não é? Ezequias. Sem dúvida, Ezequias é um ponto muito luminoso em 2 Reis. Ele assume o trono logo depois da queda de Samaria e promove reformas religiosas importantíssimas. Remove os altares idólatras, destrói a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo estava adorando-a, e restabelece a adoração correta a Deus. E a fé dele é testada de forma dramática com a invasão assíria de Senaqueribe. Ah, sim. Senaqueribe, depois de varrer várias cidades de Judá, cerca Jerusalém. A cena do oficial assírio, o Rabsaces, na muralha, insultando Ezequias, o povo e o próprio Deus de Israel em hebraico, é de uma tensão absurda. Ele tenta minar a confiança do povo em Deus e em Ezequias. Uma guerra psicológica total. E como Ezequias reage? Ao contrário de muitos reis anteriores, ele não entra em pânico nem busca alianças humanas desesperadas. Ele rasga as vestes, se cobre de saco, vai ao templo orar e envia mensageiros ao profeta Isaías, buscando uma palavra de Deus. A resposta de Isaías é de encorajamento e promessa de livramento. E Ezequias faz uma oração fervorosa, colocando a afronta de Senaqueribe diante de Deus. E o resultado é milagroso. E espetacular. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor fere 185.000 soldados no acampamento assírio. Senaqueribe acorda, vê a mortandade e simplesmente levanta acampamento e volta para Nínive, derrotado sem batalha. Jerusalém é salva. Um dos maiores livramentos registrados na Bíblia. Mostra o poder da fé e da oração. Com certeza. Mas a história de Ezequias tem mais. Ele fica doente, à beira da morte. Isaías vai dizer para ele colocar a casa em ordem porque ele vai morrer. E ele ora de novo. Chora, lembra a Deus da sua fidelidade, e Deus ouve, manda Isaías voltar e dizer que ele ouviu a oração, viu as lágrimas e vai acrescentar 15 anos à vida de Ezequias. E ainda dá um sinal incrível. A sombra no relógio de sol de Acás retrocede 10 graus. Fantástico. Mas mesmo o rei tão fiel comete um erro, né? Pois é.
Depois de se recuperar, ele recebe enviados da Babilônia que vieram para abenezá-lo. E Ezequias, talvez por orgulho, talvez por ingenuidade política, mostra a eles todos os tesouros do palácio do templo. Tudo. E Isaías o confronta por isso. Imediatamente. Isaías pergunta o que eles viram e quando Ezequias conta, o profeta entrega uma mensagem sombria. Dias virão em que tudo o que há em sua casa será levado para a Babilônia. Nada ficará. E até mesmo alguns dos seus próprios descendentes serão levados. Um prenúncio terrível do exílio de Judá que aconteceria mais de um século depois. Um erro com consequências de longo prazo. Exato. Mostra como até os mais fiéis podem falhar e como as ações têm consequências que transcendem o momento. E, infelizmente, o sucessor de Ezequias vai na direção totalmente oposta. Manassés. Ah, Manassés. O reinado dele é descrito como o pior de toda a história de Judá. 55 anos no trono e ele reverteu todas as boas reformas de seu pai Ezequias. Foi tão ruim assim? Terrível. Ele reconstruiu os altares idólatras, ergueu postes ídolos, adorou os astros, profanou o próprio templo de Jerusalém, colocando ídolos lá dentro, praticou feitiçaria, adivinhação e, o pior de tudo, sacrificou o próprio filho no fogo a deuses pagãos, além de derramar muitíssimo sangue inocente em Jerusalém. Que horror! É o fundo do poço. Totalmente. E o texto de Dures fez é enfático ao dizer que por causa dos pecados abomináveis de Manassés, Deus decretou o juízo sobre Judá e Jerusalém. Mesmo que houvesse arrependimento ou reformas posteriores, a gravidade do que Manassés fez tornou a destruição inevitável. Ele selou o destino de Judá. Depois dele ainda vem Amon, que reina só 2 anos e segue os passos do pai sendo assassinado. Mas aí surge uma última luz de esperança. Josias. Sim, Josias, neto de Manassés, sobe ao trono com apenas 8 anos. E ele se torna outro ponto luminoso, talvez a última grande chance de Judá. O que marca o reinado dele é a descoberta do livro da lei, né? Exatamente. Durante reparos no templo, o sumo sacerdote Ilquias encontra um rolo antigo, provavelmente o livro de Deuteronômio, ou uma parte significativa dele. Quando o livro é lido para o rei Josias, ele fica chocado ao perceber o quanto Judá tinha se afastado dos mandamentos de Deus. E a reação dele é de profundo arrependimento. Imediato. Ele rasga as vestes, busca a orientação da profetisa Hulda, que confirma a autenticidade do livro e o juízo vindouro por causa dos pecados passados, especialmente os de Manassés. Mas ela também diz a Josias que, por causa do seu coração quebrantado e humilde, ele não veria a catástrofe em vida. E ele promove uma reforma religiosa gigantesca. A mais radical de todas. Ele reúne o povo, lê o livro da lei para eles e renova a aliança com Deus. Depois, faz uma limpeza completa da idolatria em Judá e até em áreas do antigo reino de Israel. Destrói altares e ídolos, queima os ossos de sacerdotes idólatras e celebra a Páscoa de uma forma que não se via desde os tempos dos juízes. Um avivamento impressionante. Parecia que as coisas podiam mudar. Parecia. Mas a reforma de Josias, embora sincera e profunda da parte dele, talvez não tenha transformado o coração da maioria do povo tão profundamente, e a sombra do juízo decretado por causa de Manassés ainda pairava. E, tragicamente, Josias morre de forma inesperada. Sim, ele tenta impedir o faraó Neco do Egito de passar por Judá para ajudar a Assíria contra a Babilônia. A geopolítica estava mudando rápido. Neco o adverte para não interferir, mas Josias insiste e é mortalmente ferido na Batalha de Megido, uma perda imensa para Judá. E depois de Josias é ladeira abaixo muito rápido. Rapidíssimo. Os últimos 4 reis de Judá são basicamente fantoches nas mãos das superpotências da época, Egito e Babilônia. Primeiro Joacás, filho de Josias, reina só 3 meses e é deposto e levado para o Egito pelo faraó Neco. Neco coloca outro filho de Josias, Eliaquim, no trono, muda o nome dele para Jeoaquim e o torna vassalo do Egito. Mas aí a Babilônia derrota o Egito e se torna a potência dominante. Exato. Nabucodonosor, rei da Babilônia, subjuga Jeoaquim. Jeoaquim serve a Babilônia por 3 anos, mas depois se rebela.
Nabucodonosor manda tropas e Joaquim morre durante esse conflito. Seu filho, Joaquim, assume. Joaquim reina só 3 meses. Nabucodonosor cerca Jerusalém e Joaquim se rende para evitar a destruição total. É aí que acontece a primeira grande deportação para a Babilônia, em 597 a.C. Nabucodonosor leva Joaquim, sua família, a corte, os melhores guerreiros, artesãos e muitos tesouros do templo. E coloca outro filho de Josias, Matanias, como rei, mudando o nome dele para Zedequias. Isso. Zedequias era tio de Joaquim. Ele jura lealdade a Nabucodonosor, mas pressionado por facções nacionalistas em Judá e promessas falsas de ajuda do Egito, ele também acaba se rebelando contra a Babilônia depois de alguns anos. Foi a gota d'água. E Nabucodonosor não tem mais paciência. Nenhuma. Ele volta com força total, cerca Jerusalém novamente. O cerco é longo, dura quase 2 anos. A fome aperta de forma terrível dentro da cidade. E, finalmente, em 586 a.C., a cidade cai. A muralha é rompida. Os babilônios invadem. Zedequias tenta fugir, mas é capturado. O que acontece com ele é brutal. Eles matam os filhos dele na frente dele. E depois furam os olhos dele. Ele é levado acorrentado para a Babilônia, cego, tendo como última visão a morte dos próprios filhos. Um fim terrível para a linhagem real de Davi em Jerusalém. E a cidade? E o templo? O comandante da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradã, executa a destruição. O magnífico templo de Salomão é saqueado e incendiado. O palácio real é queimado. As muralhas de Jerusalém são derrubadas. A cidade fica em ruínas. A maioria da população restante é levada cativa para a Babilônia. Só os mais pobres da terra são deixados para trás para cuidar das vinhas e dos campos. É o fim. O clímax trágico do livro. O cumprimento de todas as advertências. Exato. A destruição e o exílio como consequência final da quebra da aliança, acumulada ao longo de séculos de infidelidade, apesar dos profetas, apesar das reformas temporárias. O livro ainda tem um pequeno epílogo, né? Sobre o que aconteceu em Judá depois. Sim, um epílogo bem triste. Os babilônios nomeiam Gedalias, um administrador judeu, como governador sobre o remanescente pobre que ficou. Ele tenta organizar a vida ali, mas é assassinado por um grupo rebelde liderado por um membro da antiga família real. E o povo que ficou com Gedalias fica com medo da represália babilônica. E foge para o Egito contra o conselho do profeta Jeremias, que aparece em mais detalhes no livro dele. A terra de Judá fica praticamente desolada. Mas o livro de 2 Reis não termina aí, na desolação total. Tem uma última cena. Verdade. Uma pequena nota de esperança quase inesperada no final. Anos depois, na Babilônia, o rei Joaquim, aquele que tinha sido deportado em 597 a.C., é liberto da prisão pelo novo rei babilônico, Evil-Merodach. E ele é tratado com honra, recebe um lugar de destaque na corte, uma pensão diária. Exatamente. O livro termina com essa imagem. Por que isso é significativo? Porque, embora o reino tivesse acabado e o povo estivesse no exílio, essa pequena nota sugere que a linhagem real de Davi não foi completamente extinta ou esquecida por Deus. Mantém viva a fagulha da esperança, a possibilidade de que as promessas feitas a Davi ainda pudessem se cumprir no futuro. Ufa! Que jornada! Intensa mesmo essa passagem por 2 Reis. A gente viu profetas com poderes incríveis, Elias, Eliseu, milagres impressionantes. Vimos reis fiéis como Ezequias e Josias, que trouxeram momentos de esperança e reforma. Mas vimos muitos reis infiéis, que levaram as nações de Israel e Judá por um caminho de idolatria e injustiça. Vimos a ascensão e a queda espetacular de 2 nações. Né? As consequências diretas da obediência e principalmente da desobediência à aliança com Deus. Os profetas foram as vozes incansáveis de alerta, o chamado constante ao arrependimento, mas em grande parte foram ignorados. E o resultado foi o juízo anunciado, a destruição, o exílio. Não foram eventos aleatórios, né? Foram o resultado de séculos de escolhas. Exatamente. O livro apresenta isso como resultado lógico, teológico, da trajetória de afastamento de Deus. E olhando para tudo isso,
para esses ciclos de fé e esquecimento, de obediência e rebelião, fica a pergunta, não é? Como esses padrões se repetem na história, talvez até nas nossas vidas. É uma reflexão muito pertinente. O relato de 2 reis, com suas tragédias, mas também com seus lampejos de fé e esperança, como a libertação de Jerusalém ou a nota final sobre Joaquim, nos convida a pensar sobre tantas coisas. Liderança, responsabilidade individual e coletiva, a natureza da fé verdadeira versus a aparência, as consequências duradouras das nossas escolhas. O que será que ressoa mais forte para quem nos ouve hoje, ao final dessa análise tão impactante? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.